Olá! Era uma vez Eusébio, um estudante que sonhava em ser juiz de direito, mas não tinha um conhecimento certo sobre a atuação de um juiz num processo civil. Diante dessa dúvida, perguntou ao seu professor Afrânio quais os pronunciamentos do juiz em um processo. E aí, você saberia responder ao Eusébio? Se você não sabe e gostaria de saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo. Assim, você ajuda esse canal a ajudar mais pessoas como você. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é os atos processuais, natureza e espécie. Então, vamos ao tema? O processo consiste em uma sucessão de atos que se ligam de forma lógica e que buscam alcançar o provimento jurisdicional. Atos processuais são atos humanos realizados no processo, ou seja, é a conduta humana voluntária que tem relevância para o processo. Esse conceito afasta os atos irrelevantes e os que não se relacionam com o processo. Atos processuais são diferentes de fatos processuais, que são acontecimentos naturais, que podem ou não ter relevância ou repercussão no processo, mas não dependem da conduta humana. Como exemplo de fatos processuais, podemos citar a morte de uma das partes, uma catástrofe natural, um incêndio, por exemplo, que provoque o desaparecimento dos autos do processo, ou uma pandemia. Os atos processuais devem ser praticados de acordo com o que determina a lei. É a própria lei que estabelece a sequência em que eles devem ser realizados e, via de regra, a forma que devem obedecer. O processo é público e, via de regra, o juiz não tem liberdade de escolher a sequência e a forma em que serão realizados os atos processuais. Como já dissemos, é a lei que determina essa questão. Contudo, o novo Código de Processo Civil flexibiliza essa regra, em especial no artigo 190, o qual permite, nos processos em que se admita a autocomposição, que as partes podem estipular mudanças no procedimento e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou depois do processo, com o controle do juiz. Ou seja, a disponibilidade do direito material repercutirá numa possível flexibilização do procedimento pelas partes capazes. Como já dissemos, os atos processuais são públicos, mas essa publicidade pode sofrer limitações conforme determina o artigo 189 do Código de Processo Civil, o qual diz que tramitam em segredo de justiça os processos que exijam o interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, ou seja, quase todos da vara de família. Também tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade e os que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juiz. Atenção! O direito de consultar os autos processuais que tramitam em segredo de justiça e de pedir certidão dos seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores, conforme diz o artigo 189, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Atenção novamente! O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultante de divórcio ou separação, conforme o artigo 189, parágrafo 2 do Código de Processo Civil.
Entendido? Então, vimos que atos processuais são condutas humanas voluntárias que têm relevância para o processo. Os atos processuais pressupõem uma atividade comissiva, ou seja, uma ação, um fazer. Mas e as omissões? O não fazer pode ser relevante ao processo? A resposta é sim. As omissões, ou o não agir, podem ser de grande relevância ao processo civil, porque a lei pode prever importantes consequências processuais para quem deixa de agir no processo. Como exemplo, podemos citar o oferecimento de contestação, ocasião em que a não apresentação dessa peça, ou seja, a omissão em oferecer a contestação, acarretará os efeitos da revelia. Atenção! A omissão só será processualmente relevante quando a lei determina a prática de algum ato e impõe consequências para a sua não realização. Ok? E como se classificam os atos processuais? Bem, eles podem ser classificados de várias maneiras, e cada classificação leva em consideração determinado critério. O Código de Processo Civil utiliza a classificação que leva em conta o sujeito, distinguindo assim os atos das partes e os atos judiciais. Os atos das partes, de acordo com o artigo 200 do Código de Processo Civil, consiste em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade. Os atos unilaterais são os mais comuns no processo. São aqueles que a parte pratica sem necessitar da anuência da parte contrária. Como exemplo, temos a petição inicial do autor, a contestação do réu, a apresentação de réplica, requerimento de provas, interposição de recursos e todos os demais requerimentos que poderão fazer no curso do processo. Os atos bilaterais, por sua vez, dependem da anuência da parte contrária. Como exemplo, a transação, que provocará a extinção do processo com resolução de mérito. Por fim, conforme determina o artigo 200 do Código de Processo Civil, para que o ato seja jurídico-processual, é preciso que produza efeitos no processo, consistente na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Ok? Passamos agora a analisar os pronunciamentos judiciais. Antes, é importante esclarecer que o juiz pratica diversos atos no processo, como interrogatório das partes, colheitas de depoimentos, inspeção judicial. Porém, tratando-se de pronunciamentos judiciais, são apenas 3. Os pronunciamentos judiciais são aqueles realizados no processo pelo juiz, conforme determina o artigo 203 do Código de Processo Civil, e consistem em sentença, decisões interlocutórias e despacho de mero expediente. A sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com base nos artigos 485 e 487, põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum, bem como extingue a execução, conforme artigo 203, inciso 1 do Código de Processo Civil. A sentença tem a aptidão de pôr fim ao processo ou à fase de conhecimento. O prazo para o juiz proferir a sentença é de 30 dias, no teor do artigo 226, inciso 3º do Código de Processo Civil. Porém, este prazo é denominado prazo impróprio, ou seja, o seu descumprimento não acarreta consequência nenhuma. O Código de Processo Civil, no seu artigo 204, ainda menciona como pronunciamento judicial os acórdãos, que são, segundo o Código, as decisões proferidas pelos órgãos colegiados. Assim, temos a sentença, que é a decisão do juiz singular, e o acórdão, que é a decisão dos órgãos colegiados, os tribunais de justiça e os superiores tribunais. Além da sentença,
o juiz profere também as chamadas decisões interlocutórias. Estas manifestações também possuem conteúdo decisório, mas ao contrário das sentenças, não põem fim ao processo. Ou seja, são decisões proferidas no curso do processo sem aptidão para finalizá-lo. Por fim, tem-se os despachos de mero expediente. Esses são utilizados apenas para impulsionar o processo. Não possuem caráter decisório, ou seja, são inaptos a trazer qualquer prejuízo às partes. Dos despachos, não cabe recurso. Mas atenção! Um ato judicial, que normalmente seria um despacho, pode assumir a condição de decisão, se dele advir prejuízo. Por exemplo, a remessa dos autos ao contador, em regra, é um despacho, mas se o juiz determiná-la para instituir uma liquidação de sentença por cálculo do contador que não mais existe, retardando com isso o início da execução, o prejudicado poderá recorrer. O prazo para que o juiz profira um despacho é de 5 dias. Também é considerado como prazo impróprio, como vimos anteriormente. Entendido? O Código de Processo Civil ainda trata dos atos do escrivão ou do chefe da secretaria, determinando que, ao receber a petição inicial, o escrivão ou chefe da secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número do seu registro, o nome das partes, a data de seu início e procederá do mesmo modo em relação aos volumes de informação, conforme o artigo 206 do Código de Processo Civil. Ainda, o escrivão ou chefe da secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos, conforme diz o artigo 207 do Código de Processo Civil. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe da secretaria. Artigo 208 do Código de Processo Civil. Por fim, o escrivão ou chefe da secretaria também certificará quando as pessoas que intervirem nos atos e termos do processo não puderem assinar, a teor do que dispõe o artigo 209 do Código de Processo Civil. Ok? Então, você conseguiu descobrir a resposta da pergunta trazida no início desse vídeo? Se você conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como dissemos, o juiz pratica diversos atos processuais. Porém, em relação a pronunciamentos judiciais, são apenas 3: sentença, decisões interlocutórias e despacho de mero expediente. Ok? E com isso, encerramos nosso vídeo sobre atos processuais, natureza e espécie. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre processo civil. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!